E todo mundo busca essa felicidade, né? Mas antes da gente encerrar o Canção Nova Notícias, a gente não poderia deixar de falar sobre o processo mais longo de cassação de um deputado no Brasil. Eduardo Cunha perdeu o mandato como deputado na noite de ontem, durante a sessão na Câmara. Além disso, além de perder o mandato, ele fica inelegível por 8 anos e só pode disputar uma nova eleição em 2027. Foi uma derrota massacrante. 450 deputados votaram a favor da cassação e apenas 10 contra. Foram 11 meses do mais longo processo de cassação da história da Câmara dos Deputados. O ex-presidente da casa foi acusado de mentir na CPI da Petrobras no ano passado, ao negar ser titular de contas no exterior. Marcos Rogério, relator do processo, disse que documentos e informações de bancos suíços comprovaram que Eduardo Cunha era dono das contas e comentou o alto número de votos pela cassação. Eu não me surpreendi com o resultado porque eu conheço o processo, porque eu conheço a gravidade dos fatos e acho que o plenário deu uma demonstração de respeito, acima de tudo, à sociedade brasileira, ao povo brasileiro. Já o advogado de Cunha, Marcelo Nobre, disse que não havia prova de que o ex-deputado tinha mesmo contas na Suíça. Em sua defesa, Eduardo Cunha responsabilizou o governo atual e o PT por sua queda. Disse que o processo contra ele era uma vingança por ter levado adiante o impeachment da ex-presidente Dilma. Estamos debaixo da vingança, do troféu que querem obter. Alguns sequer vão prestar atenção no que a gente está falando, vai esperar a hora de votar para ir embora, vai chegar lá e poder dizer no seu estado, votei para caçar Eduardo Cunha. Mas o discurso não teve efeito. Fica declarada a perda do mandato parlamentar do deputado Eduardo Cunha, por conduta incompatível com o decoro parlamentar, com fundamento no inciso 2º do artigo 55 da Constituição Federal. Como já era esperado, um de seus defensores mais ferrenhos, o deputado Carlos Marum, propôs que o plenário votasse um projeto que abrandava a pena ao invés da cassação do mandato e não o parecer aprovado no Conselho de Ética. Não merece o deputado ser cassado por isso. Errou! Errou ao omitir a vinculação ao trust, mas não é caso de cassação. Mas os parlamentares não concordaram. Sem o apoio de quase ninguém, Cunha ficou isolado e deixou o plenário escoltado e sob vaias e gritos de "Fora Cunha". Foi um jogo político. Então, na verdade, há uma pauta que o presidente da casa, apoiado pelo governo, se associou ao PT. E era me caçar e conseguiu entregar a mercadoria. E disse que vai escrever um livro sobre os bastidores do impeachment. Eu vou contar, obviamente, tudo o que aconteceu no impeachment, diálogos com todos os personagens que participaram de diálogos comigo com relação ao impeachment. Esses serão tornados públicos na sua integralidade. Com a cassação, o ex-deputado perdeu o foro privilegiado que garantia que ele fosse julgado apenas pelo Supremo Tribunal Federal. Com isso, as ações e inquéritos que ele responde na Operação Lava Jato voltam para a primeira instância da Justiça Federal. Caberá ao próprio Supremo dividir os processos entre o juiz Sérgio Moro, responsável pela operação no Paraná, e outros estados, como Rio de Janeiro e Distrito Federal, onde os crimes dos quais Eduardo Cunha é acusado teriam sido cometidos. Quem assume no lugar de Eduardo Cunha é o primeiro suplente do bloco do PMDB, Marquinho Mendes. Ele é ex-prefeito e atual candidato à Prefeitura de Cabo Frio, no Rio de Janeiro.